Querido Pai, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós, Pai, por todas as bênçãos derramadas, por tua proteção, por teu amor, por tua segurança. Te entregamos, Senhor, te devolvemos agora os dízimos e as ofertas. Aceita, Senhor, como um ato de adoração de todos nós. É o que te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Em Atos 3:12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? É o nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome comparado ao nome de Jesus. Ele é o mais poderoso, é o nome mais lindo, é o nome mais belo. Ele fez tudo por nós. Vamos falar agora, pensar nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus que morreu por nós. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Não existe nome que se compare ao nome de Cristo. Ele deixou o reino dele e veio aqui nessa terra para morrer por nós. Nenhum nome se compara ao nome de Cristo. Ele é o Rei do universo. Ele é o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Vamos cantar mais forte desse Deus. Vamos entoar o nome de Cristo. Vamos dizer que nós amamos e que a nossa vida depende única e exclusivamente desse Deus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitou.
esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Nosso querido, santo e maravilhoso Deus, poderoso o nome de Jesus Cristo é. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, nessa manhã do seu santo dia, para nós invocarmos o seu nome, para nós adorarmos o seu nome. Ó Deus, nós nos aproximamos da sua santa presença nessa manhã, com o nosso coração aberto, para nós termos uma experiência contigo. Temos nossas lutas, dificuldades, problemas, temos nossas alegrias, e queremos compartilhar, dividir tudo isso contigo, ó Deus, porque só Tu conheces o futuro, só Tu conheces o íntimo do nosso coração e pode saber o que é melhor para nós. Então nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor, o Senhor que está aí no seu trono, no centro do universo, mas também está aqui perto da gente, por meio do Espírito Santo. Fale conosco, Pai, por meio de sua palavra mais uma vez. Abençoa a nossa comunidade nessa manhã com a sua presença e com sua palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, adorando o Senhor. Obrigado a todos aqui que nos conduziram nesse louvor. Você que nos assiste de algum lugar, seja bem-vindo a esse momento também. Mas não apenas fique assistindo, procure uma igreja, é muito importante. Nada substitui a comunhão com os irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós. E se algum dia você estiver aqui em Manaus, nós estamos aqui na Ponta Negra. Essa é a comunidade do Espaço Alfa, uma comunidade local da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos superlotando aqui o nosso espaço. Eu sei que alguns vivenciam um desconforto durante o culto por dar lugar para outra pessoa, mas eu quero continuar incentivando você, se você tem condições físicas e puder dar seu lugar a alguém que talvez tenha vindo para visitar nossa comunidade, alguém que talvez nem seja cristão, não tenha essas oportunidades que a gente tem, então que possamos ajudá-las dando o nosso lugar a elas. E peço que vocês se juntem a nós que estamos orando e buscando
uma solução a curto prazo para essa questão da superlotação aqui. Nós queremos atender da melhor maneira possível aqueles que querem se aproximar para ter uma experiência com o nosso poderoso Deus. E se você já tem uma outra comunidade, se você já é adventista, já é membro de outra comunidade, então peço a sua atenção com respeito a isso, porque nós estamos com o nosso ambiente aqui muito lotado. Mas como eu sempre digo, se Deus tem te chamado para se juntar a essa comunidade, para cumprir os propósitos que Deus tem para nós, que tem que ver com a evangelização de pessoas que dificilmente a igreja tem contato, pessoas das classes altas. Se você tem se sentido chamado a participar conosco dessa grande missão e tão desafiadora, então convido a fazer parte da nossa comunidade, mesmo diante das dificuldades que nós temos, como o ambiente superlotado. Venha orar conosco, venha se juntar a nós, venha somar forças, porque o nosso desafio é muito grande. Agora, durante o mês de março, nós teremos alguns sábados com reuniões especiais para os novos membros, tá bem? No mês de março. Então, fique atento aí, você vai ser convidado a assistir a essas reuniões. Se você quer ser membro aqui dessa comunidade, lógico, participando de todos os propósitos que ela tem. Como vocês sabem, nós estamos construindo a nossa sede aqui bem perto e nós estamos muito felizes por tudo que Deus nos deu a oportunidade de fazer até aqui. Mas o nosso desafio é muito grande ainda e eu peço as orações e a colaboração de cada um de vocês para a gente realizar esse milagre para Deus. E nossa comunidade ela é organizada em pequenos grupos e ministérios. Então nós esperamos que cada membro faça parte de um pequeno grupo ou ministério. De forma especial, amanhã, pela manhã, haverá uma reunião para todos os líderes de ministérios e pequenos grupos. Aqui mesmo, na Fetra Mais, às 9 horas da manhã. Reunião organizada pela Ana Rodá. Obrigado, Ana. Eu espero vê-los todos aqui, os nossos líderes. Eu queria ainda parabenizar a liderança do nosso Ministério Alfa Jovem, Jéssica, Aldinei, toda a equipe de vocês, Pastor Hudson, Ariela. Queria uma salva de palmas para a organização do Retiro Espiritual. Essa foi a camiseta, muitos estão vestindo aí, camiseta Fé e Missão. Sem dúvida foi um dos melhores retiros espirituais que a nossa comunidade já teve. E por isso, louvo muito a Deus pela experiência que nós tivemos juntos ali. Tive a oportunidade de estar com a minha família de domingo a quarta. E foram momentos marcantes e maravilhosos ali. Muito obrigado pelo serviço de cada um de vocês que ajudou na coordenação desse retiro. Louvado seja o nosso poderoso Deus. Agora, eu peço que você me acompanhe numa viagem. Imagine uma dessas casas de repouso maravilhosas. Você tem um belo campo com um jardim extraordinário. Sabem aquelas flores tão lindas que você ama ver e cheirar? Sim, nesse lugar existem essas flores. Então você pode passear por essas flores, você pode ver ali alguns animaizinhos, como esquilinhos, alguns patos, cisnes ali na lagoa. Você tem sombras maravilhosas, o clima é fantástico nesse lugar. E todo dia você sai para dar uma volta, passear, ver as flores, a natureza, a árvore, o gramado, os animaizinhos. E ali também tem uns gatinhos muito fofos, alguns cachorrinhos, e você gosta de tudo isso. É algo simplesmente maravilhoso. E aí, depois de
um belo passeio, você, pela idade, já se sente um pouco cansado e volta para casa. Mas não é qualquer casa, é uma casa espetacular. Você tem várias paredes que são de vidro e você consegue, da sala, ver a bela natureza. Você vê os animaizinhos ali fora, você vê as borboletas sentando nas flores, bem próximas ali à parede de vidro dessa sala. E, aliás, no seu quarto existe uma janela maravilhosa também. Você consegue ver a lagoa deitado na sua cama. Ou, aliás, dessa poltrona extraordinária que você tem aí. Você se senta nela, ela faz massagem em você. E você pode ficar vendo lá fora as nuvens, a lagoa, a neve quando está no inverno. E assim você pode contemplar todas as estações. Uma casa de repouso. Não seria maravilhoso morar num lugar assim? Porém, você não está satisfeito. Existe um incômodo no seu coração. Você já está nessa casa há 5 anos. Sim, você já é idoso, é idosa. E os seus filhos, que moram em países do outro lado do mundo, sempre se comunicam com você. Sim, eles mandam cartas, eles falam das necessidades deles, eles pedem ajuda, pedem até conselhos. Porém, nos últimos 5 anos, você teve apenas 3 visitas deles. Sim, o lugar é maravilhoso, mas o seu coração não se satisfaz com essa circunstância, com essa situação. Você pode perceber esse sentimento de insatisfação? Você pode sentir isso? O lugar é maravilhoso, a comida espetacular. No restaurante tem tudo o que existe de mais saudável e saboroso no mundo inteiro. Sabe aqueles sucos de frutas maravilhosas? Ali tem. Você tem um preparador físico também, fisioterapeuta. Você tem uma academia que você nunca tinha ido em toda a sua vida. E várias modalidades diferentes de exercícios físicos. O lugar é maravilhoso, mas o seu coração anda triste. Por quê? Simplesmente você não tem as pessoas que você mais ama perto de você. E de vez em quando, ao receber o relato de um dos seus filhos, um deles, um executivo na Ásia, e pouco tempo ele tem, mesmo para a esposa, para os filhos, mais um homem de sucesso, você se realiza com o sucesso que ele tem tido, você vibra com as conquistas dele, mas 4 anos sem abraçá-lo é muito tempo. Você sente vontade de estar lá naquela grande, mega cidade onde ele vive. Você sente vontade de estar com ele naquele escritório, num grande prédio, numa avenida super movimentada. Você sente vontade de estar ali naquele escritório e, pelo menos, comendo um sanduíche em 10 minutos com o seu filho ali. Você sente saudade da sua filha que está na América do Sul. Sim, ela passa algumas dificuldades ali. Não tem ido muito bem a sua família, o seu casamento. Ela te fala das brigas. E aí você, como você gostaria de estar com ela? Sim, o clima não é tão bom quanto o seu aí. É quente, é úmido. Mas, como você gostaria de estar ali.
Como você gostaria de passar alguns dias com ela? Contudo, não há essa possibilidade. E cada dia você sente saudade, cada dia você sente vontade de estar com eles. Você acredita que Deus alguma vez pode se sentir assim? Sabem, amigos, eu creio que o mundo, a nossa vida, a salvação, a história, a Bíblia Sagrada, a vinda de Jesus ao mundo, tudo isso são dicas que Deus tem dado para nós, revelando esse sentimento que Ele tem a cada dia por nós. Você já deve ter lido na Bíblia, era ao pôr do sol, e aquele pôr do sol foi maravilhoso, não? Adão e Eva estavam ali, o dia tinha sido muito legal, mas agora ele se tornou completo. Por quê? O Criador se aproximou deles. O Criador se aproximou deles. Você pode imaginar comigo a pessoa da divindade em Jesus Cristo se aproximando de Adão e Eva ali no jardim do Éden? Não sei se você conhece o termo teofania. Teofania é o termo em teologia que se usa para as manifestações da divindade. E Deus, Ele se manifesta de algumas formas, você tem isso na Bíblia Sagrada, de diversas formas. Por exemplo, Deus, Ele se aproximou de Abraão com 2 anjos, eram 3 pessoas ali, um deles era o próprio Deus. Ele estava transfigurado ali, parecia um homem. Você tem algumas ocasiões na Bíblia que Deus aparece como um anjo. Normalmente vem na expressão o anjo do Senhor. E depois a pessoa reconhece que é o próprio Senhor. Quando um anjo mesmo aparece para um ser humano e o ser humano se prostra, o anjo diz assim: por favor, não se ajoelhe, se levante, porque eu também sou criatura. Agora, algumas vezes você tem o anjo do Senhor que aparece para o ser humano e o ser humano se prostra e ele não diz para o ser humano se levantar. Porque esse não é um anjo, este é uma pessoa da própria divindade. E toda vez que a divindade se apresenta, se manifestando à humanidade, ou às suas criaturas, esta pessoa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus, algumas vezes na Bíblia, aparece como Miguel, o anjo Miguel. O anjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Na sua manifestação angelical, quando ele se manifesta como um anjo, normalmente ele vai se manifestar como o Miguel. Em postura de batalha, de guerra. Assim Jesus se apresenta. Bem, Deus se manifestou numa sarça ardente, numa coluna de fogo, durante a noite para o povo de Israel, numa coluna de nuvem durante o dia. Existem muitos tipos de teofanias na Bíblia. E eu fico imaginando como será que Deus se apresentou para Adão e Eva ali no jardim. Será como um anjo, como Miguel? Será que parecido com um ser humano? Eu sei que ele aparecia. E eu fico pensando na surpresa de Adão e Eva. Senhor, que bom que o Senhor chegou. E aí ele falava com eles face a face. Adão, como que você está? Me conta sobre as suas descobertas no Jardim do Éden. Me conta sobre as suas descobertas aqui no planeta Terra. E aí Adão começava a falar sobre os animais, sobre a natureza, sobre coisas maravilhosas que ele estava aprendendo. Olá, Eva. Eva, como você está bonita hoje. Sim, Senhor, o Senhor me fez assim, mas parece que você está mais bonita hoje. Obrigada, Senhor. Como você está, Eva? Eu estou bem. Como está o seu casamento com Adão?
Ele é maravilhoso. Ó Senhor, Ele é a criatura mais extraordinária que o Senhor criou. Eu vejo o seu amor nele. Imagina se você pudesse estar ali. Deus falava com o ser humano face a face. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro verso da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Eu queria que você ficasse pensando nessa expressão. No princípio, Deus. Queridos amigos, no princípio, Deus. Esse é o grande segredo da plenitude da nossa existência. Colocar Deus no princípio, colocar Deus no fundamento, colocar Deus nos fundamentos da nossa vida, colocar Deus no fundamento do nosso dia, colocar Deus no fundamento das nossas atividades, colocar Deus nos fundamentos da nossa família, colocar Deus no lugar que sempre deveria ter sido dele. No princípio, Deus. Quando Deus está no princípio das coisas, as coisas entram em ordem. Veja, você continua lendo o verso, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Aqui no original hebraico, do caos. Havia trevas sobre a face do caos. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, quando Deus chegou e disse, haja luz, Ele começa a colocar ordem no caos que existia no planeta Terra. Como está a sua vida? Por acaso tem você atravessado um caos na sua família, nos seus negócios? Tem você atravessado um caos na sua saúde? Problemas. Sabe, o caos é caos é o estado de desordem crônico. Isso é o caos. Estado de desordem. E por quê? Porque vivenciamos estados de desordem em nossa existência. Muito simples. Deus não está no lugar dele. Porque se Deus estivesse no lugar dele, você teria fundamento, você teria estrutura. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho Deus, eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida, mas olha só como está a minha família. E aí eu começo a te perguntar, escuta, me conta um pouco a história da sua família. E você começa a dizer, eu conheci quando eu era jovem e tal, e foi assim. Ele não era uma pessoa da igreja, ou ele era uma pessoa da igreja, mas... aí eu pergunto, ele era um homem de Deus? E você diz, sabe, eu tinha minhas dúvidas, e depois eu fui ter certeza. Eu não o via guardando o sábado direito, ele não devolvia o dízimo, até hoje não faz isso. Sabe, eu tinha realmente dúvida se ele era um homem de Deus. Ok.
você não colocou Deus no fundamento da sua decisão. Você está colhendo consequências agora. Sabem, irmãos, quando Deus está no fundamento, as coisas estarão em ordem. Quando Deus está no fundamento das nossas decisões, as coisas estarão em ordem. Eu disse isso aqui há alguns dias atrás. 80%, de acordo com alguns estudiosos, 90% dos nossos sofrimentos em termos psicossomáticos, doenças, sofrimentos emocionais e doenças físicas psicossomáticas, 80%, alguns dizem 90%, delas são resultados do próprio estilo de vida. Do seu próprio estilo de vida quando você era criancinha, na casa dos seus pais, e aí vem do que você come, do que você vivencia. Sabem, nós colhemos consequências dos nossos antepassados também. Isso não é injustiça de Deus. Deus, Ele nos criou seres humanos para manifestar-nos o amor dEle, para sermos parecidos com Ele, e nós temos essa oportunidade. Sabem, se Deus estiver no fundamento, as coisas estarão em ordem. Não sei se você já viu, existe um pensamento de Ellen White, onde ela diz assim: a maior pregação que pode existir aqui no mundo, a maior mensagem de Deus que pode existir no mundo, é uma família bem ordenada. Para uma família ser bem ordenada, ela precisa do quê? No princípio, Deus. Precisa que Deus esteja nos seus fundamentos. Desde a escolha do namorado, da namorada, é necessário nós orarmos mais. E antes, você tem 8 anos de idade, comece a orar pelo seu futuro marido, pela sua futura esposa. Peça para Deus preparar essa pessoa. Um dia eu ouvi sobre isso e eu fiz isso. Antes dos 10 anos eu já orava pela minha esposa. Ore pelos seus filhos. Eu já oro pelo marido da Sofia já faz bem uns 10 anos. Claro. Isso a gente chama de oração preventiva. Oro pela esposa do John também. Deus no fundamento das decisões, do dia, de todas as coisas. E você diz assim, mas então você não tem problemas? Sim, eu tenho problemas. Os discípulos não tinham problemas? Sim. Os profetas e as pessoas da Bíblia, aqueles que colocaram Deus em primeiro lugar, eles não tinham problemas? Sim, tinham. Atravessaram tribulações? Sim, atravessaram. Porém, as suas tribulações não são nunca suficientes para instalarem o caos. Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, as tribulações que surgem, elas não são suficientes para instalarem o caos. Ou seja, você consegue continuar vivendo, realizando os propósitos da sua vida, inclusive vivendo uma vida de plenitude. Essa vida de plenitude é aquilo que a gente chama de o estado de vivenciar a shalom de Deus. Sabe que lá no Oriente Médio, os judeus eles se cumprimentavam oferecendo paz para as pessoas, né? Shalom. Essa shalom não é o estado de não existência de guerra. Essa shalom é o estado de plenitude de vida. E você pode viver o estado de plenitude de vida, de shalom, se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida. Agora, eu quero apresentar para você aqui, em alguns minutinhos, o segredo para nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E essa mensagem ela é muito importante. Eu queria que você não esquecesse.
você que é adulto, que é jovem, você que é criança, você que é adolescente. Veja só, qual é o segredo de nós colocarmos Deus em primeiro lugar para nós termos plenitude de vida? Veja, o segredo não está em nos concentrarmos nas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu tenho que orar, eu tenho que ler 1 hora de Bíblia por todo dia, eu tenho que ler a lição, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que devolver o dízimo, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ir para a missão, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Se você se concentra nas coisas, você não consegue colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Para você conseguir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, escuta, você precisa se concentrar, não nas coisas, você precisa se concentrar nele. Você precisa se concentrar na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Sim, Deus é esse ancião de dias, que está sentado numa casa de repouso maravilhosa, num lugar extraordinário, num clima fantástico, tendo animais especiais, bem próximos a Ele ali no céu, fofinhos, tendo os anjos o adorando e o servindo. Deus é esse ancião de dias. E todos os dias Ele senta na sua cadeira de balanço, no seu trono, e Ele fica olhando para o universo, Ele fica olhando as suas criaturas, e Ele fica olhando para você. E Ele recebe as suas cartas. As nossas cartas são as nossas orações, sabem? E o que uma pessoa escreve nas cartas para Deus, ou seja, o que uma pessoa diz nas suas orações, revela a maturidade da vida desta pessoa, ou a maturidade espiritual da vida desta pessoa. Quanto mais você fala dos seus problemas, e quanto mais você pede, menos amadurecido você está, menos conhecedor de Deus você é. Por quê? Você não descobriu o segredo de Deus. Você ainda não descobriu o segredo dele. Você pode abrir a sua Bíblia agora comigo, por favor? No meio da Bíblia, no Salmo 37. Por favor, Salmo 37, acompanhe comigo. Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O seu prazer é o Senhor? Você tem prazer em estar com Deus? Em ter experiências com Ele? A Bíblia está dizendo que no dia que você tiver prazer em estar com Deus, com o Senhor, e isso é algo de reciprocidade, né? No dia que você tiver prazer no Senhor, você estará agradando a Ele. E no dia que você agradar o Senhor, porque você se agrada dEle, Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabem, amigos, é impossível Deus satisfazer os desejos do nosso coração se os nossos desejos não têm que ver com Ele. A Bíblia mesma diz que Deus é ciumento. Ele é zeloso. E você pode até pensar, mas Deus então ele é injusto? Não. Sabe por quê? Porque a sua atitude está baseada na sua justiça e no seu amor por nós. Porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele vê o futuro. E vendo isso, Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós confiarmos nele,
a ponto de fazermos dele a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação é estar com ele. Então, os desejos do nosso coração, e que inclusive o nosso coração passará a ter, Deus mesmo os atenderá. Esse é o segredo da vida de Shalom, da vida de plenitude, da vida de realização plena. Isso é parar de correr atrás do vento e é viver a vida que Deus sempre sonhou para você. Quantas visitas você tem feito a Ele nos últimos 5 anos? Quantas visitas você fez a Ele na última semana, nesta manhã? E aqui eu queria colocar uma diferença. Fazer uma visita para Deus é diferente de escrever uma carta para Ele. Quando você fecha os olhos e manda uma mensagem, isso é escrever uma carta. Existem pessoas aqui que estão há 1 ano só escrevendo cartas para Deus. Existem pessoas aqui que estão há 5 anos só escrevendo cartas para Deus e não abriu os olhos 1 minuto para Ele. Não o viu. E não se deixou ser visto por Ele. Mas como assim? O que seria isso? Como eu posso vivenciar essa experiência? Estar na presença do Senhor Deus para visitá-lo. Eu não sei se você sabia, mas esta é uma necessidade dele. Se você atender a necessidade de Deus, Ele vai atender as suas. Só que tem uma coisa, se você fizer isso sem sinceridade, ou seja, sem o propósito de querer fazer simplesmente para agradá-lo, se você fizer isso só para conquistar alguma coisa, não vale. Aí você pensa, então, mas aí está difícil para mim. Aí está difícil para mim. Como eu vou conseguir isso? Queridos amigos e irmãos, à medida que você conhecê-lo, à medida que você vai tendo experiências com Deus, e à medida que você buscar isso, veja, conhecer a Bíblia não basta, você precisa buscar essa experiência. Nós precisamos buscar. Lembra dele falando agora? Se buscares a minha face. Se buscares a minha face e não as minhas mãos. Já ouviu? Já leu esse texto? Se buscares a minha face e não as minhas mãos. Quantas vezes por dia você se aproxima dele para buscar a face dele? Veja. Se você vai para buscar alguma coisa para você, você está indo para buscar as mãos dele. Ora, e ele é tão misericordioso e tantas vezes ele nos dá. E é bondoso com a gente, e somos gratos a ele, e por isso nós estamos aqui para agradecê-lo. Mas eu te pergunto, quantas vezes você tem ido à presença dele para buscar a face dele, o olhar dele? Certa vez, C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele escreveu um livro e ele consegue colocar muito do sentimento de Deus apresentado nas Escrituras, nas histórias que ele conta. E ele conta a seguinte história: um dia, Deus chegou para uma pessoa e ofereceu a ela ter tudo o que ela quisesse. Imagina essa história com você. Imagine que hoje à noite, no meio da noite, à meia-noite ou às 2 da manhã, Deus apareça no seu quarto
Você acorda e aí ele aparece, como Miguel, por exemplo, como anjo. E ele diz assim, Ricardo, Ana, João, Maria. Ele fala o seu nome, escuta o seu nome. Ele fala, ei, eu estou muito feliz com você. Eu te amo tanto e eu venho aqui hoje para oferecer a você qualquer coisa que você quiser. A partir de agora, a partir desse próximo dia, a partir desse domingo, tudo que você quiser, você vai ter. Morar onde você quiser, ter as pessoas que você quiser ao seu redor, comer o que você quiser, vivenciar as experiências que você quiser, ir aonde você quiser, fazer as viagens que você quiser. Você vai ter tudo o que você quiser. Vai poder fazer o curso que você quiser, ter a conta bancária que você quiser, tudo você pode escolher. E é só você me falando, eu vou te dando. E aí, no final, Deus diz assim, contudo, nós vamos fazer esse trato e eu vou dar tudo o que você quiser, só que, se você aceitar, tem uma coisa. Você nunca poderá ver a minha face. E outra, você quer ir para o céu? Eu te levo para o céu. Sim, eu vou te salvar e vou te levar para o céu. Contudo, mesmo no céu, você nunca vai poder se aproximar de mim. C.S. Lewis, quando ele vai comentar essa história, ele vai dizer o seguinte: se você responder que aceita esse trato, significa que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Significa que Ele não é o amor da sua vida. Significa que você nunca o conheceu de verdade. Por quê? Todos aqueles que o conheceram de verdade, todos aqueles que aprenderam a amá-lo, e todos aqueles que o colocaram em primeiro lugar na sua vida, todos aqueles que são apaixonados por Jesus Cristo, o nosso Salvador, pelo que Ele fez por nós, todos esses não aceitariam a proposta. E diriam assim: Senhor Deus, eu ficaria muito feliz em ter tudo isso. É o que eu quero, é o que eu mais quero. Ter tudo aqui e ir para o céu. Porém, Senhor, a grande alegria da minha vida é o Senhor. O grande amor da minha vida é o Senhor. O Senhor pode dar a vida que o Senhor achar que eu devo ter aqui na terra e que vai ser melhor para mim. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Faz o que vai ser melhor para as outras pessoas. Senhor, o que eu mais quero é vê-lo, é estar contigo, é estar na sua presença. Você consegue passar nesse teste hoje, agora? Responda para Deus por que você está aqui. Responda para Deus por que você faz o culto familiar. É só para buscar segurança, para os negócios darem certo durante o dia, ou é para amá-lo? Eu gosto muito de animais. Eu gosto de pensar sobre os animais. Em casa, a gente sempre teve cachorro, desde que eu era criança. Já casado com a Ana Carolina, a gente teve um cachorro também. Eu me lembro que os meus pais não gostavam de gatos. E eu também, de certa forma, herdei isso. Eu não gostava de gatos. Porque eu achava os gatos muito interesseiros.
Os meus pais achavam isso e eu também passei a achar, e quando eu ia para casa de alguém, eu via mais ou menos isso acontecendo e eu passei a não gostar dos gatos. Agora, com as experiências da vida, eu fui aprendendo que existe uma diferença básica realmente entre os cachorros e os gatos. Alguns até dizem que essa é a diferença que vai acontecer no comportamento, tem muito que ver com a sua estrutura cerebral, a sua fisiologia. Existe algo no nosso cérebro que nós chamamos de lóbulo frontal. Fica aqui na frente. É exatamente essa parte do cérebro, do nosso cérebro, que vai cuidar da questão da empatia e de nos frear, de controlar a nossa vontade ou muitas vezes nossa agressividade. Os cachorros, eles têm um lóbulo frontal que corresponde a 7% do seu cérebro. Os gatos têm um lóbulo frontal que corresponde a apenas 3% do seu cérebro. De todas as criaturas que possuem cérebro aqui na Terra, aquele que tem o lóbulo frontal em maior proporção em relação ao cérebro, quem é? Somos nós, os seres humanos. Cerca de 33% do nosso cérebro corresponde ao nosso lóbulo frontal. Temos mais capacidade de sermos empáticos do que qualquer outra criatura. Agora, o nosso lóbulo frontal, ele pode ser potencializado ou ele pode ser suprimido através dos nossos hábitos de vida. A nossa próxima série, que vai acontecer no mês de abril, Como Potencializar Sua Inteligência, vai tratar exatamente desse assunto. Como é que a gente pode potencializar o nosso cérebro, sobretudo para a nossa adoração a Deus. Agora, deixe-me terminar falando sobre os gatos. Eu disse para você que eu descobri que nem todos os gatos são da forma como a maioria é. E eu descobri que tem gato que é mais empático do que os outros. E eu descobri também que tem alguns cachorros que são menos. Tem cachorros, e isso tem que ver com a biologia também, eles possuem um cérebro em proporção menor do que outros cachorros. Um deles é o Pitbull, por exemplo. Existem pesquisas que vão falar sobre isso. Lógico, você tem outros fatores também, mas um muito simples, só para a gente pensar aqui. E eu fico pensando, mas o que pode fazer um gato mudar a sua natureza? Sabem, amigos, o que Deus espera de nós não é nos aproximarmos dele simplesmente para buscarmos comida. O que Deus espera de nós é nos deleitarmos, termos prazer na presença dele. Eu mesmo tive um gatinho, nós tivemos em casa o Moshe. Tantas vezes ele vinha e ficava passando o seu corpo e o seu rabo pela nossa perna, né? Lá e para cá, e ficava ali. Mesmo quando estava alimentado. A natureza, porém a natureza dos gatos, não é como a do cachorro. Né? Quando o dia amanhece e você aparece, a primeira coisa que ele quer é te ver e é estar com você. E ele se alegra com você e ele faz disso a primeira coisa do dia, mesmo antes de atender às necessidades fisiológicas dele. Será que você tem a natureza
de um gato? Ou você tem uma natureza assim de adoração de um adorador? E sabem, não sei se você sabia, mas a palavra grega para adoração é a palavra proskine. E desta raiz nós obtemos a nossa palavra canino. Proskina. Desta palavra vem a palavra também canino, ou da mesma raiz. O cachorro, ele vivencia, na sua experiência com o dono, praticamente uma adoração. Ele venera o dono. Ele é capaz de se matar até por causa do dono. Ele enfrenta situações de risco por causa do dono. Proskine. Vida de adoração. O mais importante para mim não é atender às minhas necessidades. Não é sair para passear. Não é comer a minha ração. Não é beber a minha água. O mais importante para mim é te ver. É que você me toque. É que eu esteja perto de você. Sabe, Jesus diz que o Pai olha do céu e Ele procura na terra verdadeiros adoradores. Pessoas que tenham esta atitude de vida. Eu te pergunto, como é na sua vida? Você passa um tempo orando, se deleitando na presença dEle. Busque, se exercite, você vai começar a sentir prazer nisso. E mesmo um animal cuja natureza não é empática por si só, mesmo um animal assim pode desenvolver isso. E eu queria agora contar a história do Patrick. O Patrick um dia estava na rua e ele estava caminhando com as suas 4 patinhas. Uma pessoa má olhou para ele e eu imagino a pessoa dizendo: foi você que fez isso, né? Talvez ele tivesse aberto o saco de lixo, ou tivesse entrado na casa dele e feito alguma coisa. Foi você que fez isso. A pessoa pegou um pau e bateu na cabeça do Patrick. E simplesmente parte da sua face é arrancada para fora. A gente tem aqui uma pequena imagem do Patrick chegando no veterinário. Olhem para a situação dele, como ele era. Ok, obrigado. Agora, como é que está o Patrick hoje? Tem uma foto aí? O Patrick, ele tem só um olho hoje. E uma pessoa bondosa viu que ele estava ali num terreno baldio, se escondendo, com muito medo. E depois de 4 dias, ele foi encontrado ali por pessoas bondosas que cuidam de animais, levaram para o veterinário. E o Patrick ficou nessa casa de repouso aí para animais um tempo, até que ele foi adotado por uma família aqui da nossa comunidade. E eu queria que vocês vissem como o Patrick está bonito hoje. E eu vou chamar aqui o meu amigo Felipe para nesse momento trazer o Patrick para vocês verem. Mas eu só estou mostrando isso para vocês porque quase 2 semanas atrás eu fiz uma visita para o Felipe e para a Juliana. A Ju que vai trazer a Ju. Pode vir os dois, a Ju e o Felipe, venham. E eu entrei na casa deles. E aí, vem Felipe, vem junto. E quando eu entrei, eu olhei assim, eu disse, que gato lindo. Aí eu olhei assim para o rosto dele e vi que só tinha um olho, né? E eu falei, o que aconteceu? Aí o Felipe me contou a história do Patrick. Ele é lindo, ele tem um
pelo que é tão fofo e é maravilhoso. E aí, depois que ele contou a história, aí eu achei o Patrick mais lindo ainda, né? Olha o tamanho do Patrick. Vem, Felipe, vem aqui do ladinho, por favor. Mas aí, o que me impressionou é o seguinte, o Felipe falou assim, pastor, ele é muito manso. E eu sentei, começamos a conversar, começamos ali o estudo bíblico, e aí o Patrick veio, subiu e ficou do meu ladinho. Ele ficou do meu ladinho. O Patrick não estava pedindo água para mim ou comida. Ele queria estar com a gente. E aí eles disseram que o Patrick era um gato diferente de todos os outros lá, né? no lugar. Porque ele demonstrava uma empatia diferente dos outros gatos. Parecia que ele estava mais interessado em carinho, em estar com as pessoas, do que em suprir suas necessidades básicas. E eu comecei a pensar, Senhor Deus, será que a minha natureza é assim, igual a natureza de um gato? Que só quer atender os próprios interesses? E eu comecei a pensar, Senhor Deus, faça comigo a mesma coisa que o Senhor fez com o Patrick. Porque o Senhor mudou a natureza dele. Sabem, amigos, às vezes a gente precisa perder quase tudo para a gente dar valor naquilo que mais importa na nossa existência. Eu não sei o que vai ser necessário Deus fazer comigo para Ele mudar a minha natureza. Proskine, para eu viver uma vida de verdadeiro adorador sempre. Eu não sei o que vai ser necessário Deus fazer com você, mas eu pergunto, é necessário que Ele intervenha? Ou Ele pode contar com a sua proatividade, com as suas iniciativas de buscar isso? Nós estamos começando hoje uma série de mensagens sobre uma vida de verdadeiros adoradores, centrada na oração. Não como uma petição, como cartas, mas em oração, como tempo na presença do Senhor Deus para agradá-lo. Não gostaria você de participar disso? Nós teremos agora, a partir de quinta-feira, do dia 22, 10 dias especiais de oração. Nós terminaremos aqui na igreja com um sábado, passando o sábado que vem no outro, um sábado de jejum frugal. Comeremos frutas na hora do almoço, aqueles que quiserem. E nós gostaríamos de desenvolver novos hábitos durante esses 10 dias de oração. Eu gostaria de convidar você a participar disso também. Você gostaria? Poderia contar com você? Cada criança vai receber uma revista na sua salinha. E cada família vai receber uma revista também para participar dos 10 dias de oração. Tá bem? Logo depois da oração, os diáconos vão começar a entregar. Eu convido você a participar desse movimento. Mas não é simplesmente para você participar de um projeto. Eu quero que você comece a pensar naquilo que é a coisa mais importante da nossa existência. Deus continua no trono dele, esperando a sua visita cada dia. E você? Vai simplesmente escrever uma carta para ele ou vai entrar na presença dele para agradá-lo? Posso orar com você? Vamos nos levantar. Fixe o seu pensamento nesse momento em Deus. Querido Pai, nós abrimos o nosso coração nesse momento para o Senhor, porque nós queremos receber a luz do céu. A luz que começou a trazer ordem no caos aqui da terra. Nós queremos que essa luz traga ordem para o caos da nossa vida e da nossa existência. E nós queremos colocar o Senhor no seu lugar, ó Deus. No princípio, Deus. Em primeiro lugar. No primeiro lugar do nosso dia, da nossa família, do nosso trabalho, de todas as circunstâncias. Ó Deus, realize uma obra em nós, Pai. Para que a nossa natureza, que é voltada para dentro de nós, que é egoísta, que essa natureza seja transformada, Senhor, para nós sermos assim como o Patrick.
mais preocupados em estarmos na sua presença, na presença daquele que é o nosso mantenedor, do que preocupados em satisfazer as nossas necessidades. Ó Deus, ajuda-nos a agradarmos o Senhor e a nos deleitarmos em Ti, a nos agradarmos do Senhor acima de qualquer outra coisa. E assim nós sabemos que nós viveremos então a plenitude de vida que o Senhor promete para nós, a shalom, a paz eterna. Toma, ó Deus, o nosso coração, nossa vida nas suas mãos. Dê-nos essa experiência, ó Deus. Nós te pedimos, nós te suplicamos. Eu te peço, Pai, para a minha vida, para a minha família, para a nossa comunidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.